Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje eu estou aqui com o Igor Oliveira, que vai me ajudar na legislação. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa, eu vou errar o sobrenome dele, tá? Mas daí ele corrige. É uma pessoa que tem um assunto que é curiosidade geral, eu tenho certeza. Nós vamos falar sobre ayahuasca. E também, se não for esse o nome, ele já vai falar. É Eduardo Maquignan. Maquignan, acho que é isso. Fala, Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Antônio? Boa tarde. É Macanhã. Macanhã, Eduardo Macanhã. Me fala uma coisa, e eu falei certo? Ayahuasca? Um dos nomes. Um dos nomes. Conhecido como Mariri, Ayahuasca. Então me fala uma coisa, a nossa primeira pergunta é sempre a mesma. Da onde você veio, onde você está e para onde você quer ir? Mas em termos de quê? Não sei. Responde como você achar que der. De onde eu vim? Agora eu vim do planeta Terra. Eu falo que eu sou um terráqueo, eu tenho consciência disso. Mas eu acredito até na pluralidade do universo. Estamos aqui neste momento passando uma experiência terráquea. Então, hoje nessa minha existência, eu sou terráqueo. Falo isso. Para onde eu vou? Para mim, o que eu mais gosto na vida é de conhecimento. Eu acho que a maior universidade que existe é conhecer culturas. E me diga uma curiosidade, você é terapeuta holístico, é isso? Isso. Então explica para nós. Na verdade, o termo holístico é que cuida de corpo, mente e alma. Isso significa a palavra holístico. Então, eu sou formado em várias técnicas, desde reiki, de xamanismo, de massoterapia, de psicanálise, que é um curso técnico de 2 anos. E aí, a aromaterapia, a cromoterapia, eu já fiz curso de todas essas bases. Eu fui dono de um espaço holístico no Anália Franco durante 11 anos. E aí eu aprendi todas essas técnicas durante 11 anos. E aí, conforme você estuda a parte espiritual, se torna holística. Toda a parte terapêutica que você entra com um lado espiritual se torna holístico. Mas você aprendeu só estudando? Não, estudando e eu era dono de espaço holístico, era praticando, né? O que é um espaço holístico? Você sabe? Não. Também não. Então, O que é um espaço é um holístico? espaço que cuida de corpo, mente e alma. É onde tem... Quem te procura? Nossa, depende, que nem no meu espaço tinha aulas de dança, atendimentos terapêuticos, atendimentos de oráculos. Só que você vai ter que ter paciência, porque você está falando para mim, para o Igor, que somos ignorantes no assunto, e para um monte de gente que também é. Então, me explica com detalhe, que nem O fosse que é cada um explicando para um desses? analfabetão mesmo. Né? Vamos lá, parte de corpo. A gente trabalha yoga, pilates, danças, então a parte de corpo. A parte de mente, a gente trabalha com os atendimentos terapêuticos, psicanálise, terapia, psicologia, e tantos outros que entram na parte psíquica. E a parte espiritual, que é a parte oracular, que aí são todos os oráculos que entram com tarô, búzios, I Ching. Quando você fala oráculo, Essa parte, é mística, digamos. sim, que não é tão místico assim, né? O tarô, na verdade, não é místico, ele é um estudo matemático. E aí, quando você entra em búzios, que também é estudo, na verdade, tudo. Para mim, a espiritualidade está ligado com a física quântica, com a matemática. Não tem como separar isso. Para mim, ciência e espiritualidade, lá na frente, eles se unem em uma coisa só. E quando a pessoa fala assim, eu vou jogar tarô, é esse o termo? É um jogo? Então, na verdade, não é muito um jogo. É uma tiragem de tarô. Porque, na verdade, cada carta ela tem um arquétipo. E, como eu sou analfabeto... Arquétipo é você pegar um desenho e qual o significado de cada desenho? Aquilo é um arquétipo. Então, a cada carta ela é específica. Então, não é muito uma coisa só espiritual, mensagens do além. Não é. O tarô é assim, saiu a carta tal, com a carta tal, é isso. Então, é uma coisa mais matemática do que espiritual. E aí, cada pessoa, cada atendente coloca o seu lado espiritual em cima daquele atendimento. É isso que muda de um atendimento para o outro. Então, a pessoa que faz a leitura do tarô, do búzios, ele é uma pessoa...
Você não é espírita. Não, tem alguns que usam a espiritualidade junto com o atendimento, porque tem um dom, né, o dom da vidência, e aí usa, então você vai além do tarô, e alguns não têm. Alguns estudaram e são muito bons tarólogos e não têm vidência, não tem a parte espiritual. Mas pessoalmente, se de repente eu falar, Eduardo, me diga, qual a sua religião? Eu falo que eu sou universalista, Universalista. sim. Você acredita em tudo? Todas as Em religiões? tudo que faz sentido para mim. Eu acho assim, na verdade, quem faz a diferença de religião é o homem aqui na Terra. Deus é um só, né? A divindade é uma coisa só. Aí as pessoas, como são diferentes, como são, né, universalistas e cada um acredita num tipo de Deus, vai ser caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto. Quando eu falei de viagem, é mais ou menos isso. Eu falo que para mim a maior universidade é viajar e conhecer culturas. Quando você viaja para um país que não tem não teve a cultura do cristianismo, como Tailândia, Vietnã e tantos outros asiáticos, e até tem outros africanos também, os caras nunca ouviram falar quem é Jesus. Os caras não sabem quem é Jesus e eles estão vivendo felizes com as regras deles, com a cultura deles. Então não dá para acreditar que está errado não acreditar em certo Deus, em certo. Não existe. Cada um teve um caminho para se chegar lá na frente, que é uma divindade. Numa divindade. Isso. Então o termo é para chegar numa divindade que pode chamar-se Buda, Jesus, Exatamente. Genésio, Exatamente. Lá na frente é uma energia só para mim que cuida do universo. Não existem vários deuses, porque senão o que seria? Lá na Tailândia de Jesus, que não existe. O que é aqui pra gente Buda? É só um nome. A gente não segue. Então, para mim, é uma coisa só que o ser humano ele se encaixa em quadradinhos diferentes para poder sim, chegar no mesmo ponto. E você está me contando que você, num determinado momento, foi para o Xingu. Sim, em meados de 2000, na verdade. Você foi para o Xingu com qual finalidade, Edu? Para conhecer a cultura. Eu sempre tive uma ligação com o xamanismo, né? Dentro do meu espaço holístico. E o que é xamanismo? Xamanismo, na verdade, o pessoal liga muito com a parte indígena. Só que xamanismo, né, a palavra xamã vem de muito antes. Vem lá da Sibéria, vem de Shiva. Shiva era um xamã. E aí depois ficou popularmente conhecido pelo lado indígena norte-americano, o xamanismo. E aí depois veio para a parte indígena brasileira. Mas o xamã, na verdade, o pessoal que fala tanto de xamã, o xamã, o que para mim, nos estudos que eu conheci, é uma pessoa que tem conhecimento em várias áreas, em várias técnicas. Né? Aí se torna um xamã. O xamã não é o cara que faz um cursinho de indígena e sai falando que é xamã. Né? Uma pessoa para se considerar xamã, para mim, você tem que conhecer várias artes espirituais, de conhecimento, de cultura, de religião, de cura. E aí sim você vai se tornando um xamã dentro de conhecimentos que você tem amplo de várias áreas. Então Shiva era um xamã. Isso vem lá do hinduísmo. Shiva é um deus da Índia, né? É, um hindu. Hindu. Então o xamanismo vem lá desse termo, lá atrás. Depois popularizou pelo norte-americano indígena, as práticas norte-americanas, que usa muito, e aí se tornou um xamanismo lá norte-americano, e depois desceu para o Brasil, para a América Latina aqui, e aí se tornou dentro da nossa cultura indígena, né, os nossos xamãs, mas xamã mesmo vem lá de trás, muito, muito atrás. E até estava conversando com você, que eu não vou falar quem é, que não interessa, mas uma atriz, eu ouvi uma entrevista, quem viu, viu, então, dizendo que quando ela foi gravar no Xingu, uma novela, um filme, não sei o que é, a intenção dela era descobrir como as índias não engravidavam. Porque ela falou, se eu descobrir, eu vou ficar rica, que eu vou trazer esse segredo, vou industrializar aqui, sei lá, deve ser alguma planta, o que for, e acabou pílula, não vai ter. E aí eu te fiz essa pergunta, você falou que sabe que existe, mas também não... Eu não me lembro mais, porque eu já vi isso. Acho que é um assunto que as mulheres ficam muito, muito, muito atrás, porque eu já vi, inclusive, numa outra entrevista de uma indígena, e ela falou que é um tipo de chá, um tipo de planta que elas tomam, né? Não deve ser 100%, mas que bloqueia muito. E da onde apareceu? Eu chamo de reunião de ayahuasca? O que é? Aí tem inúmeros nomes, esse é um dos nomes. Primeiro, o que é o ayahuasca? A ayahuasca são duas plantas.
É um cipó, é o jagube, o ariri, e uma planta que é um arbusto, a chacrona. E aí, unindo os dois e fervendo durante muitos dias, se extrai a ayahuasca. Né? O jagube, o cipó, ele é macerado, e aí ele é jogado nas panelonas, junto com a folha da chacrona, e aí a partir de 3, 4, 5, 10 dias, fervendo durante 24 horas, se extrai a ayahuasca. Antigamente, constava no rol de entorpecentes. No Brasil, sim. Depois, se não me engano, foi 2006, tiraram do rol de entorpecentes. E eu estava vendo, você vai explicar, que no Brasil não está autorizado para fins terapêuticos. Assim como não está autorizado o canabidiol, tem que entrar com uma ação, pedir para um juiz tal, porque comprovadamente ajuda, eu não sei em que situação, mas minha mãe era epilética. E dizem Verdade, que ajuda muito. Muito, inclusive para quem tem fibromialgia, dores e muitas coisas. E parece que. Hoje eu estava dando uma lidazinha para pegar o tema. Eu pego sempre superficial porque gosto de conhecer aqui. Dizem que o ayahuasca ele ajuda no tratamento da depressão e de vários problemas neurológicos e psicológicos. Tem conhecimento disso? Na verdade, Antônio, é uma coisa. É muito absurdo o que a ayahuasca pode proporcionar de positivo. Isso em estudos em universidades, fora do Brasil já. Muitos, inclusive. Tem muitos estudos já registrados. Na depressão, acho que é a coisa mais simples para se resolver. Eu falo, se tem depressão, além de tudo que já existe de tratamento, para mim a ayahuasca é o mais forte. E isso fora, assim, já tem estudos de câncer, que ele neutraliza o crescimento do câncer. Das células. Das células. E comigo já tem umas coisas muito bacanas que aconteceram nesses 19 anos quase que eu faço. E curas incríveis, assim, de acontecer mesmo. Mas para depressão, então, já tem um estudo para demência. Porque a ayahuasca, ela produz os neurônios do cérebro. Quando você ingere ayahuasca, o cérebro produz neurônio que não tem mais. Então, para Parkinson, para demência, para Alzheimer, já tem todos esses estudos em universidades comprovando. Comprovado. E por que, agora eu vou entrar no lado místico, tem toda uma cerimônia isso? É assim, não é? Eu que tô louco. O cara não pode chegar e, digamos, vai lá com você e fala, Edu, eu quero comprar um vidrinho de ayahuasca, não sei se é líquido. Na verdade o pessoal fala chá, mas não é um chá. É como se fosse um vinho, porque é um fermentado. Tá. É mais um vinho. Eu não posso chegar lá e tal. Tem toda uma explicação, um ritual. O que é? Então, na verdade, o ritual é porque assim, é como se você fosse beber um pedaço da natureza. Não tem, é uma energia tão forte, além de todo estudo terapêutico que existe uma força muito grande por trás disso. Talvez, além de ser uma coisa mística, porque assim, que eu falo, uma das coisas, vocês pararam para pensar, qual foi o índio que teve a ideia de olhar para uma folha, simplesmente um arbusto, olhar para um cipó, macerar os dois, ferver e saber que aquilo ia dar essa substância? Então é muito místico isso. Né? Eu falo, quem recebeu essa informação, não dá para entender como que aconteceu isso. Então é muito forte. Então tem todo estudo terapêutico? Tem. Só que a ayahuasca faz o quê? Ela não é. Isso é importante falar que ela não é um alucinógeno. Ia ser a próxima pergunta. Não é. Ela é um enteógeno. O que é isso? Alucinógeno que dá para trabalhar terapeuticamente também. Aí a gente trabalha nos arquétipos, porque você vai ter visões, vai criar cenas, imagens, e aí dentro dos arquétipos dessas imagens se trabalha terapeuticamente. Então também existe o lado terapêutico, tanto que assim, em 1970, LSD eram trabalhados como terapia. Depois foi fechado isso. Mas isso lá atrás, há quantos anos atrás? 20, 50 anos atrás, já era um estudo dentro dos alucinógenos para trabalhar essa terapia. A ayahuasca ela é DMT. Ela é um enteógeno. Então você vai ver, tudo que você vê é o que está dentro de você. Você não vai criar nada. Mas você vai ver alguma coisa tomando isso? Você vê muita coisa.
Você pode ter acesso a uma cena sua de quando você tinha 3 anos. Mas eu posso também imaginar coisa que eu não faço ideia do que é? Na verdade, não. Não? Porque o que acontece? A ayahuasca ela vai abrir o seu inconsciente, tirar a peneirinha. É isso que acontece. Ela tira a peneira do nosso inconsciente, o que segura, e aí a gente fica consciente, porque você não perde a consciência. Isso que é incrível, incrível. Você não perde a consciência. Só que você não tem mais domínio sobre o que está dentro de você guardado. E aí vem à tona coisas de infância, coisas de barriga da mãe, coisas que você escuta só uma briga de pai e mãe, quando estava na barriga da mãe. Porque ficou registrado dentro da gente. Só que o nosso inconsciente protege aquilo, só que aquilo está lá machucando a gente. Eu falo que as nossas posturas no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, tudo é pelo que a gente foi, que a gente guardou dentro da gente. As nossas reações que a gente tem no dia a dia. Então a gente está tudo bem, não tenho trauma nenhum. Mentira. Você teve família e foi para a escola? Teve? Você teve? Então você tem trauma. Todo mundo teve família e foi para a escola, tem trauma. Não tem como não ter trauma. Então a gente não é totalmente resolvido nas nossas questões. A gente aprendeu a lidar com essas coisas e guardou, tipo, levantou o tapete, jogou lá e começa a seguir a vida. Aí o Ayahuasca vai lá e levanta o tapetinho. E mostra aquilo para você. É isso que é muito rico. E qual a finalidade de você ter... Na verdade, a pessoa se curar. Se auto-encontrar? Exatamente isso. Se curar de coisas que tá lá dentro guardado. E que você fala que não faz mal, mas faz, te machuca, as suas reações dentro da sua postura, dentro de um relacionamento, tá lá de coisas que você viu do seu pai e de sua mãe. Que você não lembra. Mas como que vai curar? Porque você vai entender aquilo. Você vai ter ver aquela cena, sentir aquela emoção. E aí que eu falo, além do trabalho espiritual que a Ayahuasca faz absurdamente, você tem que ter um trabalho terapêutico junto. Por isso que não se pode tomar por tomar. Porque ela vai tirar emoções e depois o que você faz com aquilo? Se você não entender aquilo. Mas tem gente que vai lá, tem pessoas não, que vai no local, te procura, mas a reunião é mais de uma pessoa? É. Mais de uma Sempre? pessoa, sempre. Quantas pessoas? Até 40. E aí começa a ter reações diferentes ali, todo mundo? Terapia de grupo, digamos? Mais ou menos. É que assim, cada pessoa vai ter um trabalho individual. Né? Cada pessoa vai estar dentro do seu mundo. Tanto que a maioria das pessoas nem consegue lembrar o que se viu o outro, não. Porque você está tão dentro de você que o outro passando ali chorando, você está mais preocupado com o que você está vendo. E tem eu já ouvi relatos de amigos em comum nossos que falou, não, eu participei de X reuniões e não senti nada, teve um dia que eu vomitei até o cérebro. O que acontece? Então, na verdade, o vômito é um dos tipos de trabalho que acontece, que é limpeza. Então, a Ayahuasca ela vai te limpar. E aí tem inúmeras possibilidades de limpeza. Vômito é o mais comum, que todo mundo fala. Diarreia, xixi, suador, tremedeira, bocejo, choro, tudo. É tudo limpeza, manifestações de limpeza. Então, tem gente que não sai do banheiro a noite inteira. E o efeito colateral negativo clínico tem? Clínico não. Para você morrer de ayahuasca, para ter alguma coisa em maio, tem muita gente que fala não voltar. Isso é o que eu mais escuto. Mas tem essa possibilidade? Não, porque você não sai. Se você não sai de você, como que você tem medo de não voltar? Pelo contrário, você vai entrar dentro de você. Mas você fica alucinado? Alucinado não, porque assim, imagina, você está tendo visões e visões. Um dos processos é psicodelia. Você vai ver cores. Sim. Cores. A cor da nota musical da música que está tocando, você vê. Você olha para a árvore, você vê a seiva dela fluorescente. Você olha para o céu, você vê o céu violeta. Mas eu vi uma narração de, a pessoa falando que ela se sentiu no filme de terror. As árvores começaram a se contorcer, o chão começou a baixar. É normal isso. Normal? Mas aí o efeito não é sempre positivo, então. Na hora, você pode passar um perrengue ou uma coisa maravilhosa. Só que no final, 99% está agradecendo pelo que passou, porque você vai entender por que você passou aquilo. E qual é o final? A gente termina a cerimônia no amanhecer.
dorme passa a noite? a noite inteira. Começa que horas, digamos? Entre 10 horas da noite. 22 horas você começa uma reunião, Então, em torno das 22 à meia-noite, dependendo do grupo. A pessoa se alimentou normal antes ou não pode? Então, o que eu aprendi com os indígenas, isso lá atrás, eles não comem, né? A maioria das pessoas tem ainda a ideia de fazer jejum. E aí eu falo, eu sou um estudioso de ayahuasca. Fazem 19 anos que eu estudo ayahuasca. E aí eu fui dando testes, acontecendo coisas que eu fui vendo que não era bem aquilo. Então tem cerimônias que são até hoje feitas do mesmo jeito que eu aprendi, há 20 anos atrás quase. E eu mudei muito isso. E hoje em dia a gente janta, na minha cerimônia lá, a gente janta antes da ayahuasca. Janta, um jantar muito bacana. Janta mesmo. Janta mesmo. Um banquete. A ayahuasca, digamos que ela passa a ser a sobremesa. Mais ou menos isso. Ah. Então, assim, o que eu aprendi nesses 19 anos foi, se você estiver em jejum, é muito mais fácil você passar mal, porque você já está com o corpo debilitado. Eu tô pensando, porque eu sou diabético. Então, se eu ficar muito tempo sem comer, tá louco. Sabe que isso, a gente já tem um estudo, inclusive, de faculdade, de universidade, e lá no meu, a gente já fez vários testes sobre isso, e o corpo produz insulina quando se está com o efeito da ayahuasca. Já fizeram a marcação de colocarem aquele, né, de ficar seguindo, e não aplicou a insulina, tomou o ayahuasca, e aí ele tem um mapeamento que enquanto a ayahuasca estava agindo no corpo, a produção de insulina foi normal. Mas você, só para a gente deixar claro aqui, você de maneira nenhuma recomenda que a pessoa deixe o tratamento clínico que está. Não, é que na verdade porque hoje em dia na internet todo mundo cancela todo mundo por nada. Sim. Então, e existem pessoas que nem, não é o seu caso, mas pessoas que vão a qualquer tipo de religião, não, fica tranquilo que agora para com isso, você está curado. E aí o cara para e vai mais rápido visitar a divindade. Todo mundo que vai com algum problema tem um acompanhamento do seu médico. Certo. Então, tudo assim, você tem... Eu falo assim, tem muitos lugares que não aceitam um monte de enquadramentos. Se você tem bipolaridade, se você tem... um monte. Porque a pessoa não quer ter o trabalho e lá atrás, em estudos antigos, era excluída essas pessoas. Eu não excluo. Na verdade, a pessoa tem um acompanhamento médico, né? Eu tenho conhecidos em medicina, então a gente troca as ideias, tem um acompanhamento dentro da medicina, o médico dá a liberação e a pessoa vai. Inclusive, hoje em dia é muito fácil, tá tendo, graças a Deus, como fala? Psiquiatras, que é a psiquiatria diferente da psicologia, Sim. que a pessoa toma medicação, Sim. Vários psiquiatras já estão liberando os pacientes para ayahuasca. Porque quando eles estão começando a querer conhecer, estão conhecendo que a ayahuasca, liberam, e aí, então, eu posso te falar que de 70% a 80% das pessoas que foram nas minhas sessões de ayahuasca largaram remédios posteriormente. Pessoas com depressão, pessoas suicidas, vão para a ayahuasca, que estão há anos com medicação, e aí saem de lá, e aí começam gradativamente a diminuir, porque você entende o seu processo. Isso não é uma sessão. Não. Algumas pessoas em umas sessões mudam a vida, e algumas pessoas não. Isso não tem uma explicação. Tem pessoas que vão, como a gente falou, 1, 2, 3, 5 vezes não acontece quase nada. Numa sexta vez tem uma catarse e uma transformação absurda. E não é uma coisa viciante. Não tem como ser porque não é gostoso, né? Tá. E não tem. Mas pela sensação, não pelo sabor. Então, mas a sensação nem. Porque pelo que você falou, dá uma pirogenada na pessoa. Então, na verdade, ainda bem que ela não é gostosa, porque o sabor não é gostoso. Não é? E a sensação que se passa, porque assim, você vai perder o controle de si. A sua mão começa a tremer, você é uma pessoa controladora. Assim, você precisa ir lá, eu morro de medo dessas coisas. Então, imagina assim, a ayahuasca vai te provar que você não está no controle da sua vida. Existe uma força maior, por isso que eu falo que é espiritual essa parte. A sua mão começa a tremer. Você é uma pessoa controladora, você quer segurar a mão não vai parar. Então ela vai te provar que existe uma força maior que você. E qual foi me conta aí, me dá um relato aí de 2, 3 casos estranhos ou os mais esquisitos que você presenciou. Olha, eu falo Nenhum caso você perdeu o controle.
Não, nenhum. Nem? Ótimo. Nenhum. Certo. Mas acontece, casos incríveis são de curas. Pessoas que vão com diagnóstico de câncer, de tumor, está com diagnóstico, vai para a sessão de ayahuasca, e aí você entra num trabalho que você vai ver aquilo, você vai entender porquê daquilo, a sua mágoa que você teve no passado, e aí você sai de lá, vai fazer um novo exame e não existe tumor. O próprio médico pegar e falar, são duas pessoas diferentes. Isso ocorreu já. É mérito meu da ayahuasca? Não, talvez é mérito da pessoa que entendeu o processo dela e se curou. A ayahuasca não é uma pílula mágica. Sim. Não é, você vai tomar lá e sair curado. Não. Ela vai te mostrar uma possibilidade de você mudar atitudes dentro de você e se curar. Não existe pílula mágica. É um trabalho mais psicológico, então. É muito. É muito. Por isso que tem uma palestra no YouTube, que é, se não me engano, é da Unicamp, já antiga, Sim. que é um cientista e um padrinho de daime sentados lá no auditório, e o auditório lotado de gente da Unicamp fazendo perguntas sobre a ayahuasca. E aí o cientista ele vai falando toda a parte química, e o padrinho de daime vai falando a parte espiritual. E aí eles vão caminhando, e lá na frente eles praticamente se encontram. E aí o próprio, né, que tem uma pergunta que fazem, que aí o cientista fala assim, a ciência só explica até aqui. Daqui para frente a ciência não explica. E aí o padrinho de ayahuasca me fala, até aqui a gente domina, daqui para frente é uma espiritualidade que a gente não tem domínio. Então, um cientista falando e um padrinho de daime falando que o daime é um fator religioso. Só reforçando, o daime e a ayahuasca, teoricamente, é praticamente a mesma substância. Então, eles usam o mesmo líquido. Porém, o daime é uma doutrina religiosa. Chama Santo Daime. Isso, é uma doutrina religiosa, né, que tem os Jesus e tantos, eles cultuam a religiosidade usando a ayahuasca. E deixando claro, a ayahuasca no Brasil ela é liberada para fins religiosos, para fins não terapêuticos, que nós comentamos. Porque se alguém chegar para você e falar, para de tomar sua medicação, vem para a nossa reunião de ayahuasca, vai ser negativo. Exato. Tem os estudos e tem um projeto de lei concedendo esse título de é uma erva, não é erva, fica feio. Dessa substância. Essa substância como terapêutica, mas ainda não está regulamentado, tá? Então, e só para encerrar, esse padrinho de ayahuasca, de daime, e o cientista, na última pergunta, ele fala assim que a substância pode ser a mesma. O que vai diferenciar é aonde e com quem você toma. É isso que diferencia. A outra coisa que o Eduardo me alertou é o seguinte, tem muitos lugares aí que não fazem a substância correta. Aí o cara dá aquela famosa batizada, sei lá com o quê. Na verdade, hoje tá até perigoso, porque como virou moda de uns anos para cá, quase em toda esquina se tem. Ah, é? Em São Paulo. Cara, eu não... Eu falo assim, a gente não, eu não indico, mas você, porque nem é uma coisa natural. É uma força da natureza que você está tomando ali, como se fosse Pachamama, grande mãe. Você vai tomar um líquido que é da natureza. E aí você faz dentro de um lugar fechado. Imagina aqui. Sem contato com a natureza. Tá errado. Precisa ter contato com a natureza em todas? Então, geralmente sim. Pra dar errado é muito mais fácil. Eu conheço gente que toma em apartamento. Olha o risco. O risco de quê? Se jogar? Além de se jogar, assim, porque imagina espiritualmente. Além tem esse risco. Não, porque assim, se a pessoa não tem um comandante ali, você não sabe para onde você vai. Você tem que ter um direcionamento. Pelo que você está falando, você perde a noção. Não. Não, porque você tem um direcionamento, que nem você está no seu processo conversando com Jesus Cristo. O que aconteceu? Um ateu, tomando ayahuasca e aparece Jesus Cristo na frente dele. Olha que coisa incrível. E ele conversou. Só que se eu chegar ali, o cara tá ali, ele tá conversando, imagina e aí a gente olha de fora, o cara tá simplesmente de olho fechado, se tremendo. Tá tendo uma convulsão. Então, mas a gente vai lá e encosta a mão e fala, Lano, tá tudo bem?
O cara abre o olho, tá tudo bem, Eduardo. Acabou. O Eduardo ele vai dar depois, mas ele tem o local dele, das reuniões, é em Nazaré Paulista, aqui da 100 km de São Paulo. Não, é 56 quilômetros. 56 km de São Paulo. Depois nós vamos falar. Entendeu? Então, assim, ó, acabou o processo. Acabou. Se eu encostar em você, você vai abrir o olho, vai me ver e vai falar, não, tá tudo bem, Eduardo. E aí você fecha o olho e talvez volta ou não volta mais no seu processo. É muito sutil. Por isso que eu falei, você pode estar no maior coisa absurda. Se eu te falar, Antônio, pum, você vai abrir o olho e acabou o seu processo. E tem muita gente que vai várias vezes e não sente nada. Tem. E o que significa isso? É o momento não, é o momento da pessoa, porque é isso, tem pessoas que foram 6 vezes ou 10 vezes e passam coisas leves. E aí, depois de 6 meses lá, indo uma vez por mês, passa uma catarse absurda. Mas por que a pessoa continuou indo lá? Então, é difícil não sentir nada. É meio difícil. Acontece, é raro. Porque assim, o que pode acontecer, tem pessoas que são mais resistentes a DMT e outras não. É como álcool. Tem pessoas que tomam um copo de álcool e ficam. Tem pessoas que tomam 5 copos de álcool para poder. A ayahuasca é mais ou menos a mesma coisa. Ah, tá. É mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa importante é que assim, a DMT, que é essa substância que tem, né, na ayahuasca, ela é produzida pelo nosso corpo todos os dias. Nós produzimos DMT. Só que nós temos um inibidor de DMT, o amal. E aí ele se destrói a molécula de DMT toda hora. Pelas pesquisas das universidades, eles acreditam que é da glândula pineal que produz a DMT. Que é um negocinho pequenininho, mas tem importância no corpo. E é difícil de se estudá-la porque está lá dentro. Então, é uma coisa muito... como se fosse um ponto espiritual dentro da ciência. Eles falam que a glândula pineal é isso. E aí, imagina, a gente tem 2 injeções de DMT no corpo, em vida. No nascimento e na morte. Sabe o relato de pessoas que entram em coma, que vê o tubo de luz azul, branco? Sabe esse relato? Antes de você terminar, deixa eu te passar a explicação para você ver se bate a explicação. Sim. Que até hoje eu achei a mais lógica. Então, isso que é o seguinte, ouve. Por que o pessoal... O cérebro é burro. O cérebro compara, ele não sabe nada. Se você ensinar para uma criança que isso aqui é um leão, quando ela vê, fala, o que é isso aqui? É um leão. Sim. Ela aprendeu do jeito que você falou. Então, eles vêm assim, dar à luz, né? A mulher dar à luz. Então, na situação difícil, que é o feto querendo sair daquela situação, se expulso, para poder, porque o feto entra em processo de angústia. Sim. Quando ele está para nascer. Não é uma coisa gostosa. Não, é processo de angústia. Então, a abertura da vagina e a claridade, o cérebro grava que aquela claridade foi a salvação dele no momento de angústia. Então, quando ele entra em coma, ele procura uma claridade que pode ser qualquer coisa. É isso, você acha? Olha, pode ser, porque as explicações que a gente tem é isso. Né, em estudos já feito, na hora do nascimento existe uma injeção de DMT no corpo. O nosso inibidor, ele para e aí você entra, na verdade, é como se fosse entrar em contato com a divindade. DMT é isso, tanto chama molécula do espírito, vinho das almas, ayahuasca, um dos nomes dela. Então, quando a gente tem DMT no nosso corpo, a DMT ela é estudada como se fosse uma molécula do espírito. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma injeção de DMT no corpo. E quando vai morrer também? Quando vai morrer também. E aí, o que acontece? É o quê? Bem-estar? O que é? Na verdade, é entrar em contato com entendi. É o que vai, mal comparando, é um ectoplasma. Exato. E aí, a ayahuasca tem o DMT. Né? A chacrona, ela é DMT, a folha. O jagube, porque por muitos anos a chacrona foi tida como a mãe da ayahuasca, porque é ela que tem o DMT. E o jagube simplesmente estava lá junto, o cipó. Depois, uns anos atrás, descobriram que o cipó ele tem um inibidor do nosso inibidor. É ele que segura o nosso... Para travar, para o DMT poder fazer efeito. Se você tomar só o jagube, o nosso corpo vai produzir DMT e você pode acessar algumas coisas. Só de segurar o nosso inibidor, porque o nosso corpo produz DMT. E aí a chacrona entra com mais DMT no corpo. E você fica no teu local, fica produzindo, porque você falou que é 24 horas. Não, então cada um trabalha com aquilo que se encaixa, né? Eu não tenho paciência de ficar numa sessão de aí produção. Tem uma pessoa que produz.
Tem. que é de tem- confiança Sim, total. tem. Geralmente vem do Acre, né? Muitas casas que vendem são do Acre. O Acre, na verdade, é o nosso ponto mais forte de Daime. É lá que nasceu, né? O Irineu, é ele que criou o Daime no Brasil, que se espalhou pelo mundo todo. E aí a comunidade de Daime do Acre é muito forte. E aí eles. E não vendem para qualquer um. Você não consegue fácil comprar ayahuasca. Não se tem isso. Então tem as casas que produzem ayahuasca, as casas de Daime, as casas religiosas produzem ayahuasca. E aí, imagina uma coisa fervendo durante 7 dias, com rezo em cima, durante quase 24 horas. A força que isso tem. Se pegar uma água e ficar rezando durante 10 dias, ela vai ter uma força espiritual. Então, o feitio da ayahuasca, você fica a cada 3 horas e te troca de turno. O que significa De isso? lenha. Imagina, porque tem que ter uma pessoa durante 24 horas jogando Entendi. lenha debaixo da fornalha. E aí tem uma pessoa que tem que ficar mexendo. Ah, tem que ficar mexendo. E aí existe reza, um grupo em volta daquilo rezando. E hoje não é piada, não, é curiosidade. Hoje não tem uma tecnologia que fique mexendo, tipo uma batedeira, ou não pode? Não. Tem que ser um ser humano. Por isso o feitio ele já é uma coisa espiritual. Né? Eu já cheguei a fazer ayahuasca sem a reza, de ficar lá só ferver, e tomamos, não deu efeito nenhum. É uma coisa de energia. Exato. Então você imagina. Você é muito ligado em energia. Sim, eu acho que para mim tudo é energia. Tudo no mundo é energia. E qual foi a reação mais estranha que você viu? Reação. Não cura, reação. Tem gente que chora muito durante horas. E aí de manhã tá agradecendo. Imagina assim, tem gente que acaba de manhã, parece que um trator passou em cima dela. Cansada. Tem gente que fica com dor. Aparece uma dor no seu corpo. Não foi a ayahuasca que mostrou aquela dor já estava no seu corpo. A ayahuasca só te mostra aquilo que tá no seu corpo. Então tem pessoas que ficam rindo. Tá uma música triste, tá todo mundo chorando e uma pessoa ria durante horas, rindo, gargalhando. Até atrapalhava o processo do outro, porque era uma música emocional, para entrar dentro do emocional da pessoa e a pessoa rindo. E ela não tinha controle sobre aquela risada. E a música também trabalha junto nessa sessão? Exatamente. Imagina, você não tem o seu controle. E aí o que vai muito fortalecer o seu trabalho é a condução do trabalho. Mas você ouve normal a música? Ouve. Não tudo, porque você vai entrar dentro de um processo. Mas o que te leva naquele processo é a condução externa. Então explica para nós como é que é. Estou chegando, você se inscreve? Como é que é? Sim, se inscreve. Entra em contato com você. Aí nós vamos dar tudo calmo. Aí eu vou conversar sobre medicação, se toma, vai ter um questionário. Ah, entendi. Tem um questionário que eu tenho que saber. Aí tem um grupo, eles vão chegar lá no mesmo dia, na mesma hora. Isso. Aí você me explica, chegou, como é que vai ser? Chega em torno de 5 horas da tarde, que tem que conhecer o sítio de dia, que é um sítio, então a gente tem uma área externa, com fogueira, gramado, partes que você pode ficar isolado. Então tem que se conhecer aquela parte para você se sentir seguro na hora do ritual. Então se chega de dia, se conhece a área que a gente faz a roda de ayahuasca, que eu dou o nome de roda de ayahuasca. E aí, tá bom, aí existe uma parte de convivência, onde o grupo vai se conhecer. A gente fica todo mundo lá numa cozinha, todo mundo conversando, se conhecendo. E aí depois tem um jantar. Até esse momento ninguém conhece ninguém. Não, alguns se conhecem porque alguns... tem ido. E tem sempre pessoas novas. Certo. Então já se forma um grupo de afinidades. É uma comunidade. Uma comunidade. E aí depois a gente tem uma janta. A gente janta. E o que, normal, me fala, o que se janta? No sítio eu faço, a base é vegetariana, vegana. Né? Hoje em dia tem muita coisa vegana, mas a base é vegetariana. Então, abóbora recheada, estrogonofe de palmito, né? Estrogonofe de banana da terra, e aí toda parte... Mais comida, comida natural. Exatamente, comida natural e comida boa. Certo. E aí se come e fala assim, não é o que você vai comer que você vai vomitar. Isso, teste feito. Eu falei, a gente faz... Foram 19 anos estudando ayahuasca. Tem uma coisa engraçada para te contar, que é assim, a gente tem os guardiões, que são as pessoas que me ajudam a cuidar das pessoas que estão lá. E aí a gente estava nessa reunião, né? Depois do jantar a gente faz uma reunião, onde eu vou ficar 1 hora conversando com as pessoas, explicando o que acontece, o que pode acontecer, blá. Então existe 1 hora de conversa. Aí depois a gente entra num ritual de pintura indígena,
que isso eu aprendi com o índio, eu sigo até hoje. Então cada um se pinta mesmo, como um indígena, a gente faz uma pintura no rosto, e aí depois vai para a sessão de ayahuasca. E aí teve um dia que, né, eu nem fazia o jantar antes, eu fazia como índio, o índio ensinou, a gente entrava em jejum, e aí fazia a cerimônia, muita gente vomitava muito, e aí eu entendi, porque assim, a hipoglicemia, a pressão abaixo, porque você já está, sim, o corpo debilitado. Imagina 6 horas trabalhando, você sem dormir, de madrugada, então começa a baixar os nossos níveis. Sim, tudo. É fácil. E aí eu percebi assim, que pessoas que iam antes da ayahuasca, amigos meus, passavam na churrascaria antes. Churrascaria. E não me contavam. Eu ia ser um... Então, e aí depois depois da cerimônia, aí da pessoa, vou te contar. Olha, eu assim, acho que a gente não come carne e tal, eu precisava comer carne. E a pessoa não tinha passado mal. Mas não pode? Então, pode. Você pode tudo. Ah. Na verdade, não é o que eu aprendi assim, não é o que você come. É em como você come. Se você Entendi. comer com culpa, você vai passar mal. Tem pessoas que ficam antes de começar. Entram assim, ficam apavorados. Tem. Aí, não sei, não sei Tem não. muito. Tem pessoas, na verdade, geralmente... Tem quem desiste? Tem. Lá na hora, na conversa minha, que eu faço depois do jantar, tem pessoas que pediram para ir embora. Depois que você toma, não pode ir embora mais. A porteira é fechada, trancada com cadeado. Mesmo que você queira ir embora, você não pode mais ir embora. Eu falo, é como se fosse uma montanha-russa. Tem um termo de autorização? Então, na verdade, se tinha antes. Na primeira vez de ayahuasca, a gente assinava um termo de risco, de vida. Assumia, blá, blá. Hoje em dia não se tem mais isso. Quando é menor de idade... O menor só pode ser com acompanhante dos Mas pais. o menor pode tomar? Pode, desde que o pai esteja junto. Passando a legislação, tem uma decisão dos STJ recente, condenando a pessoa a pagar uma indenização porque ele deixou um menor de 16 anos participar sem autorização dos pais. Não tem, não. E aí falam que... Uma coisa que eu sigo, assim, eu falo que a minha escola foi muito rica. Porque eu aprendi com índio. Eu fui tomar a primeira vez com índio. E nos índios, os molequinhos tomam ou não? Desde criança, desde bebê. Ah, vá. Lá comigo. E 4 anos já tomou, com a mãe junto. A mãe toma, porque assim, seria uma microdose para criança. Mas, se a gente vai trabalhar os nossos traumas, quem vai passar mais perrengue, um adulto ou uma criança? Sim, não tem dúvida, né? Geralmente, o das crianças é sempre muito leve. Quando você não tem o que responder, você não sabe o que... Você fala assim, não tem dúvida o quê? Foi o moleque ou o adulto? Eu acho que o adulto tem muito mais perrengue vivido do que uma criança. Exatamente. Entre uma sessão para eu ir para a próxima, tem um período que tem que respeitar ou posso já... Então, na verdade, o Daime, eles usam semanal. É uma igreja. Aí toda semana você vai tomar Daime. É que nem um culto mesmo, é todo culto. sábado. Exatamente. Ou toda quinta, ou toda terça. É um culto religioso e eles tomam ayahuasca. Toda reunião do Santo Daime se toda toma semana. Toda semana você vai lá e toma ayahuasca. Quem segue o Daime é dentro daquela parte religiosa e toda semana você toma ayahuasca. E a minha eu faço uma vez por mês. E nessa sessão você falou que é guardião, você? Eu tenho eu que comando e tenho meus guardiões. Então, e vocês não podem tomar? Tomam também. Toma também? Toma. Ah, vocês também tomam? Sim. Uma microdose. Pra poder, a gente fala, pra abrir energia. Mas toma também. Tá. E aí você falou, janta tal, como é que começa o negócio? Tem essa música, é uma roda, explica. Então, na verdade, hoje em dia, eu falei, cada vez eu vou mudando. Minha roda, Vocês estão ao ar livre. Ao ar livre. Tá. Aí, se todo mundo tá pintado, a gente vai pra beira da fogueira. Aí eu passo um copinho pra cada um. E, na verdade, a pandemia me mudou muito. É um copinho de café. Copinho 30 ml. E se estiver chovendo? Aí a gente faz na parte coberta. Tá, não fica na chuva. Quem quiser, fica. É livre, minha roda é livre. Mas daí ele não saiu da roda? Não. A gente só toma junto. Depois... Eu posso pegar pro outro lado do sítio? Naquela parte naquela que nós região, estamos ali de olho, sim. Entendi. Eu pensei que começava e terminava todo mundo junto. Não. Isso, o Daime é assim. O Daime é. Porque eu vejo aquelas rodas com aquele Exato. vestido. Exatamente. Eu ia perguntar, tem alguma vestimenta? Não. Cor? Não. Tá. É livre. Certo. Minha roda é livre. Se você quiser ficar na fogueira, você pode ficar na fogueira. Se quiser ficar deitado no seu colchão, cada um tem o seu colchão,
com a sua coberta, tudo separadinho, você pode ficar. A gente tem uma área onde está todo mundo de olho, a gente fica de olho, a gente não interfere no trabalho da pessoa. Que a gente faz. Na verdade, antes eu aprendi como guardião. Guardião não, cuidador. Antigamente a gente falava meus cuidadores. Eram as pessoas que trabalham comigo. E aí a gente cuidava das pessoas. Aí eu tirei esse termo. Hoje em dia a gente guarda as pessoas. Por quê? O que acontecia muito, a gente via a pessoa com frio lá tremendo. E aí a gente pegava, de madrugada, pegava... Cobria. Cobria. E aí na semana seguinte a pessoa falava assim, nossa, Eduardo, você atrapalhou meu processo. Porque o toque te tira do processo. Que nem a pessoa tá andando. A sensação pode ser praticamente de uma bebedeira. Que a perna vai ficando mole. Tem uma das sensações. Fica tonto. Vai andar. E aí tem pessoas que não pedem ajuda para ir no banheiro. Eu falo, a primeira lição da ayahuasca, ela te faz você pedir ajuda. O primeiro ensinamento é, saiba pedir ajuda. Porque tem gente que levanta cambaleando, porque a perna tá mole, tá fraca, e quer ir pro banheiro sozinho e chega a cair. E a gente tá de olho. E aí o que a gente fazia antes? Quando a pessoa tá lá, a gente lá segurava a pessoa. Qual a reclamação que eu tinha? Nossa, me tirou do meu processo. Então hoje em dia a gente fica guardando vocês e espera vocês pedirem ajuda. Aí tá lá, já tomou. Tomamos ayahuasca. É uma rodada? Obrigatório é um copinho. Um copinho. Obrigatório. 30 ml. 30 ml é negócio de cachaça. Eu manjo porque eu tomo uma cachaça. Então. Tá. É o cafezinho, na verdade, aquele copinho de café. Certo. É aquilo lá. É aquele negocinho. É aquele copinho, só que ainda... Não, eu tomo maior de cachaça. Não, é aquele de café. É o de cafezinho. E ainda metade eu dou. Na primeira, porque assim, eu trabalho em 4 atos. A cerimônia inteira tem 4 atos. Corpo físico. A gente abre trabalhando o corpo físico. Então a gente vai se movimentar em volta da fogueira, dançar em volta da fogueira. E a gente dança, eu dou maraca pra todo mundo, que é o chacoalhinho. É um ritual indígena. É um ritual indígena. Então a gente dança em volta da fogueira. Eu falo que a gente vai celebrar... Depois que tomou. Então cada um vai ter uma dança diferente. Não, geralmente a gente vai seguindo. Tem dança circular, porque senão o efeito pode aparecer depois de 1 hora. Você não toma e já fica na hora. Ah, tá. Não é? Tem pessoas que demoram 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora pra aparecer o efeito. Então a gente vai dançar em volta da fogueira. É um jeito mais fácil, porque você imagina para quem nunca foi. Já tá com ansiedade. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí você toma e fica lá, deitado, esperando. E aí? Será que vai acontecer? E o cara começa a passar mal só de ansiedade. Então, mas atrapalha. Porque é o seguinte, como é muito sutil a força. Se você continuar dando coisas pro seu cérebro pensar, você não entra na força. Entendi. Que nem, você vai tomar ayahuasca, aí você vai ficar preocupado com a linha da fogueira. Então toda hora você vai lá, levanta, pega uma linha e põe. Você não vai entrar na força. Porque você está condicionado a fazer um ato. Se você se entrega, é mais fácil da força vir trabalhar com você. Então eu falo, é uma coisa muito sutil. Eu falei, você não perde o controle. Não existe isso. E aí, então, mas aí o cara não pode tomar ayahuasca e dirigir. Não, pegar o carro isso foi uma das coisas que eu aprendi com um índio lá atrás, que ele falava pra mim assim, você nunca libere uma pessoa quando se termina uma sessão de ayahuasca. E quanto tempo demora para poder liberar essa pessoa? Ó, a gente chega no sítio às 5 da tarde, um sábado, né, ou quando é feriado. É de sábado que você faz? É de sábado ou em feriados também, mas geralmente é de sábado. Aí se chega às 5 horas da tarde, se toma lá para as 10, 11 horas da noite. E aí termina... Das 5, eu preciso explicar. Das 17 às 23, vocês ficam batendo papo, jantando, conversando, isso, falando sobre a ayahuasca. Conhecendo o sítio. E aí tem a cerimônia de pintura, tudo isso. Cerimônia de pintura que demora quase 1 hora. Aí chega uma hora que você fala, vamos... Acabou a pintura, vamos pra fogueira. E bebida, ninguém pode ingerir bebida alcoólica. Então, não é legal. Não é legal. Por quê? Porque, na verdade, não é o ato em si. Eu falo assim, você pode fazer tudo. Se você tomar um cálice de vinho antes, indo pra lá, você não vai passar mal ou morrer por causa disso. Eu só não misturo junto. Porque até o álcool, na verdade, se você for fazer em estudos, dentro de uma missa é usado o álcool, o vinho. Sim. Então também é religioso. O problema é a quantidade que se usa. Esse é o problema. Como tudo na vida. Como tudo na vida. É verdade. Como tudo na vida. Né? E aí o pessoal tomou... Tomou, a gente vai dançar em volta da fogueira. Durante mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho. Aí é dança em volta da fogueira. Dança indígena, dança circular. É um movimento de trabalhar o corpo, cansar-se o corpo físico. Tá. É onde pode aparecer dor,
Sabe assim? Acabou, eu encerro aquela cerimônia, eu bato um tambor, pum, encerramos o físico. Vamos trabalhar o emocional. E aí, quem não tá na força pode tomar mais uma dosinha. Tem gente que já tá na força, tem gente que já vai deitar. O que é estar na força? É a sensação do trabalho da ayahuasca. É isso. Talvez uma moleza de perna, talvez já tá tendo visões. Alguma reação física. Não só Que você física. tá Não. sentindo... Tem gente que não sente nada, mas você tá olhando pra fogueira e você tá vendo cenas. Cenas, pessoas. Que nem você falou, tá vendo cores no céu. Exatamente. Não necessariamente pode ser físico. Entendi. Né? Ou tem gente que do nada você tá lá, toca uma música e você lembra de 3 anos de idade, uma briga dos pais. Você vê a cena. E como você escolhe essas músicas? Geralmente é pelo tema da roda. Cada roda tem um tema que eu escolho antes. E aí esse tema me faz fazer a seleção de música. Que nem criança interior. A gente vai trabalhar criança interior. Então as músicas vão remeter à nossa criança. Né? A gente vai trabalhar... Que nem a próxima agora que vai ter é de Anubis. De quê? Anubis. O que é Anubis? É um deus egípcio, deus da morte. Então a gente vai ter muita música egípcia e o lance de transmutação. Né? É necessário morrer para renascer. Esse é o próximo tema. Então a gente vai falar muito de morte e renascimento. Eu vi um documentário que me deu uma convencida, o pós-morte, né? Que é o mistério da vida repetindo. Pelo menos para mim, o grande mistério da vida é saber o que acontece pós-morte. Nunca ninguém voltou para contar. Não, mas tem mensagens, tem psicografia, tem incorporação. Tá bom, mas no meu ponto de vista. E eu respeito tudo. E eu vi uma definição que é o seguinte: você está na Terra. Eu ouvi do Eduardo na pergunta inicial, onde você veio, onde você está, para onde você vai, ele falou, atualmente estou na Terra. E eu ouvi o seguinte, que quando você morre, simplesmente você está indo para outro planeta da galáxia, onde é uma evolução. Então você pode ir para um outro planeta, continuar a sua vida. Você entendeu? É uma coisa que pode, para mim, pode ter sentido. Como também respeito quem acha que fica dormindo até do juízo final, como quem fala em ressurreição e como quem eu convivi muito com adventista e posso estar falando bobagem. Se eu falar, xinga não. Mas o adventista fala que acabou, acabou. Morreu, acabou. Você tinha um ciclo de vida. Morreu, acabou. Era aquele, o ciclo da sua vida era aquilo. Então, nada eu sei, nada eu discuto, tudo eu respeito. Na verdade, a gente não tem certeza de nada. De nada. É aquilo que a nossa crença, o que você crê, é que você vai viver conforme aquilo. E às vezes você vai aprendendo, que nem quando você vai tirar leite de uma vaca, teoricamente é simples. Mas você chega lá, mas não aperta, não sai nada. Não é. Então é assim, tudo é um aprendizado, né? Às vezes a pessoa te traz algum fato, você fala, meu Deus, é impressionante, e é. Mas, sei lá. E aí você o pessoal dançou. Dançamos, encerrei o físico, vamos começar o emocional. Emocional. E aí quem não tá na força, que é a sensação, a gente que não derrou ação nenhuma, toma mais um pouco. E se o cara não quiser tomar? Não, obrigado. Não vou tomar, não. Não, pode, tudo bem. Ok. Ok. Não precisa. Você não vai entrar na força. Na verdade, como é uma roda de ayahuasca, na verdade vai ter, imagina, vão ter músicas e vão tocar no seu emocional. Vão tocar no seu mental, vão tocar no seu espiritual. Pô, me dá me dá um norte, só para eu ter noção e o pessoal também. O que seriam músicas que a gente conhece ou é negócio indígena? Também, assim, como eu sou universalista, toda música que faz sentido naquele momento, ela pode tocar. Eu trabalho muito, eu dei aula a vida inteira aí, sempre minhas aulas foram com música. Inclusive minhas provas. Eu falava, pessoal, não adianta colar, meus alunos sabem disso, porque a minha prova era uma música, porque toda música chama direito. Qualquer música chama direito. Você tem que aprender na cabeça que filtre e te leve tudo para direito. Motel. Cama e Mesa, do Roberto Carlos.
É amor, pode ser casamento, pode ser separação, pode ser divórcio, partilha de bem. Tua cabeça ela vai. Qualquer música. E aí eu sempre trabalhava muito e na dia da prova eu punha a música. Ó, que nem isso, Saudosa Maloca. Vê aí, que é isso? Então, o aluno tinha que refletir que poderia ser? Uma reintegração de posse? Poderia ser um despejo? Poderia ser um uso capião? Sim. Você entendeu? Aí cabia de cada um. Exato. É exatamente isso. A música te transporta para um lugar. Tem cara que fica muito emocionado, ou não? Muito. E Muito. tem cara que ri do nada. Então, E tem cara também que não tá nem aí para nada. Exato, porque assim, imagina uma música, tem músicas que o pessoal fala assim, você pôs pra mim, porque vai te remeter uma lembrança. Mas pode falar uma? Olha, Saudosa Maloca eu já toquei. Pronto, tá. Foi umas Então que eu já pode toquei. ser uma música extremamente comum. Pode, que nem, pode entrar uma música do Roberto Carlos, né, em Mato Grosso, como uma música indígena. Música dos índios tocando. Toco de tudo. Eu já toquei até uma música de Michael Jackson. Certo. Quando eu trabalhei, teve um tema que foi da Terra, tem uma música dele que fala da destruição da Terra. É lindíssima. E aí eu toquei. E aí a base é indígena, mas tem músicas que falam de cura. Tem muita música em espanhol da nossa América Latina aqui, que eles são muito fortes nessa coisa de cura, que trabalham sobre cura. Músicas que falam me curar de mim, né? Trabalhar, eu sou egoísta, eu sou isso, eu descobri que eu sou isso. Então, na hora que você está escutando aquilo, você começa a se reavaliar. Até se auto-entender. Exatamente. E outra coisa que acontece é assim, músicas que você, no dia a dia, a gente escuta. Quando a gente para sentir a letra da música, a gente só canta. Eu sempre fiz isso. Então, e aí na hora ali a pessoa fala assim, eu escutei essa música a vida inteira, eu nunca percebi isso. Sim, porque ele nunca refletiu a letra. Exato. Porque assim, a música é bonita, mas eu ensinava meus alunos, não, orientava meus alunos o seguinte, para você interpretar o código ou o que aconteceu naquele momento com o ser humano, você não pode julgar. Julgar para juiz dentro da norma legal, mas você tem que entender o que acontece, o que aconteceu, saber que aquilo é uma coisa do ser humano, nada, salvo se a pessoa é completamente incapaz, é louca e tal. Mas aí você falava, você reza Pai Nosso todo dia? Então vamos lá, para interpretar palavra por palavra. Exato. Quem é o Pai Nosso? O que é um pai? E por que nosso? Sem ter hino nacional, que é a coisa mais difícil. Por isso que brasileiro sabe tudo quanto é música e não consegue decorar o hino. E se decora, não sabe o que o lábaro que ostenta, não sabe nada, porque tem que parar para interpretar. Eu sou chato com ele. A interpretação na vida é tudo. Tudo. Você ouvir uma pessoa despojado de julgamento, porque você tem que ouvir despojar. Se você já, quando fala em preconceito, nada mais é do que um pré-conceito. Você já tem aquilo com você. Não adianta a pessoa ter até justificar a coisa perfeita, mas você fala, não é assim, porque você já julgou, né? Então você já estava julgado. Aí passou a fase física, onde nós vamos? Entramos no emocional. E aí são músicas que vão tocar o seu sentimento. Músicas falando de amor. Isso é contínuo. Contínuo. Eu bato o tambor, termino. Gente, olha lá, tá todo mundo bem, vamos tomar, quem quiser tomar a segunda dosinha, vamos lá. E aí tem gente que já tá no cantinho, ali na fogueira, a gente tá sentadinho no seu banco, deitado no seu colchão, e aí tem pessoas que vêm tomar. Eu sirvo de novo, o copinho, tomou, entra-se a música do emocional, a playlist do emocional. E aí músicas falando de sentimento, de coração, de perda, de tudo, a gente vai trabalhar toda essa parte. Encerrou. Bato o tambor, acabou, não sei o que, ó, gente, né? Quem quiser tomar uma terceira dose. Tem gente que não entrou na força. E tem gente que entrou na força em 15 minutos, lá no físico, e já tá saindo da força, depois de 2h30. Já a força tá diminuindo, então assim, a gente tá chegando na metade do trabalho. Eu falo, quem tá saindo da força, toma mais um pouquinho. Quem quiser tomar. E aí a gente trabalha o mental. Na verdade, o emocional e o mental nunca tem uma ordem certa. Eu sinto na hora. Né? O trabalho começa com o físico e termina com o espiritual, sempre. O meio, eu inverto a posição. Pode entrar o mental antes do emocional, dependendo do grupo ali. Mas primeiro entrando nessa agora. Entramos com o emocional, encerrei o emocional, vamos entrar na parte mental, trabalhar a nossa mente. Que para mim é o grande problema, tá aí, da sociedade. É a nossa mente. Né? O nosso demônio, o diabo, é a nossa mente.
E aí a gente vai trabalhar o mental. No mental, eu brinco que eu falo que é a parte mais relaxante, mas só que não, porque são músicas com batidas repetidas. Imagina eu colocar uma música de 10 minutos com um tambor. Tum, 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 tum. Você não vai conseguir pensar. Então entra música eletrônica, entra músicas com batidas repetidas, entra músicas com, né, uma música indígena com mantra. Porque indígena parece que é sempre... Não, Exatamente. não. Exatamente. E aí, quando você tem você não consegue pensar. Mesmo que você queira pensar e analisar... Tortura chinesa. É mais ou menos. Então é a parte mais... E é uma parte onde eu uso muitos elementos de luzes. Então é a parte que eu confundo a pessoa para a pessoa não conseguir pensar. E aí quem é um controlador nato sofre aí. E aí você começa a entender como funciona a mente, quanto mental você é na sua vida. Daí terminei o mental. Encerrei, gente, acabou, ok, vamos por último ato, que é o espiritual. E aí tem mais 1h30, 1 hora de músicas espirituais. E aí vai chegando lá para amanhã, já amanhecendo o dia. Aí vai amanhecendo. E aí eu termino, né, faço uma defumação, como o índio fazia, em todo mundo. Põe uma musiquinha ambiente. É proibido conversar, é para descansar. E aí a gente vai dormir mais ou menos umas 3, 4, 5 horas. Aí termina-se lá para as 10 horas da manhã, vai acordando. Toma-se um café da manhã, que é um café da manhã comunitário, cada um leva um item, então a gente tem aquele café gigantesco. Toma-se um café, aí a gente vai conversando, tá todo mundo nessa parte, tá todo mundo já bem, rindo, feliz, agradecendo o perrengue que passou. E aí depois disso a gente faz a roda do pau falante, que é outra cerimônia indígena. Que para mim é o fechamento mais importante que tem. Isso eu aprendi com o índio. O que é isso? Na verdade, o índio fala que o homem ele não sabe escutar. Ele só tem necessidade de falar. Ele não para escutar. E aí os indígenas fizeram uma cerimônia, se chama cerimônia do pau falante. É um toco sagrado que eles põem alguns adornos. E aí eles fazem isso geralmente toda semana ou todo mês na aldeia. Toda a tribo sentada. Quem tiver em poder daquele mastro, aquele pau falante, fala e todo mundo escuta. E aí a gente faz essa roda. Passa para todo mundo que tá lá. Para todo mundo que tá lá. Falar e se o cara pegar, não quer falar? É o direito dele. Entendi. E aí você conta o seu processo. Eu falo, a catarse maior vem aí. Porque a gente vai entender que assim, é um trabalho individual de cada um. Mas não tem um porquê você fazer parte daquele grupo. Por isso que é tão importante a convivência antes, a conversa antes. Porque você vai entender que o processo que você está me contando que você passou tem a ver com a minha vida. E ali as maiores catarses de cura acontecem na hora da rota do pau falante, na cerimônia do pau falante. Aconteceu já, pra você ver, uma cena de... Passou, e eu falo assim, o que você achar que é pesado contar nessa hora, é isso que você tem que contar. Tem gente que fala assim, nossa, eu não vou falar, sabe, de um abuso sexual que eu passei, que eu entrei aqui. E se fecha. Mas é uma roda terapêutica. Se você expõe aquilo, você tá pondo pra fora. Pode ser que se alivie. De alivie. Mas já não tá sob efeito de... Não tá. Não tá. Isso já é lá pra depois das 10 horas da manhã, no domingo já. E aí aconteceu numa roda, que passou, uma pessoa falou, e eu falo, ó, seja profundo, fale, porque se os primeiros ali falarem superficialmente, a maioria da roda vai ser superficial, até alguém ter coragem de se abrir. E aí começou a se falar, e aí uma das meninas falou sobre um abuso sexual que ela sofreu na infância, e ela trabalhou aquilo na roda. Ela teve contato com a pessoa, e aí ela perdoou. E ninguém debate nada, é pra ficar calado. Fica calado, só fala quem tá segurando. Sim, e os outros não podem depois, nada. Não, seu nada. caso aí e tal. Não. Entendi. É muito rico por causa disso. É uma coisa bem diferente. A pessoa só põe pra fora. Só põe pra fora. E aí aconteceu o seguinte, quando essa menina falou disso, as outras que tinham já falado pediram licença. Pode voltar pra pedir. Então, nessa roda aconteceu. Levantou o braço e falou assim, eu posso falar? Foi lá, pegou o pau-falante da mão da menina. Sofri abuso de criança. Sim. Aí outra falou, na verdade, naquela roda específica, a gente estava em 11 pessoas, 9 pessoas tinham sofrido algum tipo de abuso. Todas no mesmo grupo, no mesmo dia. E aí todas praticamente se curaram, colocando para fora, e foi uma choradeira, foi uma coisa de... Todo mundo... É um grupo que até hoje se tem contato. Uniu essas pessoas. Sim. Então a gente só tá liberado depois dessa cerimônia do pau falante. Isso vai ser lá para domingo à tarde. Pessoal, eu vou ter que encerrar, isso vai longe, iria longe.
por causa do horário. Eu vou pedir para o Igor, não tem muito uma legislação específica, só deixando claro que é permitido para fins religiosos, terapêuticos ainda não oficialmente, tá? Mas não é alucinógeno, foi tirado do rol de drogas, mas nós vamos falar da lei antidroga. A lei de tóxicos, lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006. E também eu quero o Brasil um país laico, ou seja, sem religião oficial. Né? E a Constituição Federal traz alguns artigos sobre isso, mais precisamente o artigo 5º, inciso 6º, 7º, 8º, artigo 19, inciso 1, artigo 143, parágrafo 1º, artigo 150, inciso 6, a linha B, artigo 210, parágrafo 1º e artigo 226, parágrafo 2º. Antes de ir para o caos, hoje vai ter caos, o pessoal está reclamando. Eu vou pedir para o Edu deixar o contato dele. Edu, como te acha? Nas redes sociais, no Instagram, é Sítio Vale dos Lobos. Sítio Vale dos Lobos. Esse é o do sítio, das cerimônias, e tem o meu pessoal, que é Edu Mochileiro. Edu Mochileiro. Edu Mochileiro. É o Instagram? É Instagram. Tá. Tem Face? Também o mesmo nome. Edu Mochileiro. E tem um telefone que você deixa para contato? Tem. Então, por favor. O telefone meu que é ligado ao do sítio, que é o 11 970 40 4201. 4201. Eduardo, eu vou agradecer a tua participação, foi extremamente esclarecedor. Acho que nós teremos outros encontros aí, com certeza. Tem muito assunto, Eu acredito que é um tema realmente... Pessoal, é o seguinte, um casinho que é de um caipira, né? Você sabe que é Tapiratiba, Guaxupé. E um dia lá em Tapiratiba, na Santa Casa, chegou um caipira e falou: doutor, eu vim aqui, doutor, sei que eu queria fazer para o senhor aí uma castração. Aí o médico falou: não, mas isso eu não faço. Não, doutor, mas por favor, eu preciso fazer castração, porque quando eu vou lá no clube, lá no Itaquara Futebol Clube, que eu vou na piscina, eles ficam rindo de mim no vestiário, me chamando de fimosão. Eu preciso fazer, doutor. Ele falou: não, mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, doutor, mas eu preciso fazer, eu quero ficar igual o meu burro. O meu jumento. Ele tem um negócio bonito, quero deixar igual o dele. Mas não tem nada a ver com o que você está falando. Doutor, eu quero insistir. Foi a mulher dele, a Zefina, foi junto e falaram, e brigaram. Bom, ele pegou uma autorização e o médico pegou e castrou. No outro dia ele estava em recuperação, o médico entrou e falou: ô Tonho, vou falar uma coisa para você, filho. Nunca mais que eu faço um negócio desse aí. Nossa, eu passei um perrengue, eu estou apavorado até agora. Ele falou: doutor, mas me falaram que o senhor faz pelo menos 2 vezes por semana. Ele falou: não, o que eu faço é circuncisão. Ele fez: ih, meu Deus, era isso. Eu sou velho e sou do direito.